Olá, meu nome é Maria Eduardo, nós vamos fazer que jogo é isso, bicho? Eita, quem sai da tumba! Esse processo de mumificação deu certo! Olá pessoal, agora falando sério, eu sou Algum Mago e estou aqui hoje para fazer uma análise da minissérie O Rei Tut, de 2015. E para isso eu vou contar com a ajuda dos mumificadores Maria Eduarda Bezerra, Tayane Santos e Iago Guilherme. Mas antes, professor Reginaldo, dá aquele joinha no meu boletim, hein? No nosso! É que eu preciso mais. Após o seu pai ser assassinado, Tutankhamon é coroado rei, mas, para manter o poder, é obrigado a casar com sua irmã Anaxenamon. Por ser jovem, ele não pode governar sozinho, então precisa ser agenciado por 3 poderosos homens que, na realidade, planejam tomar o seu trono. Contra todas as expectativas, Tutankhamon passa de um príncipe inseguro e manipulado para um herói em um campo de batalha, cujo sonho é alcançar a glória do seu reino. No entanto, quando o monarca começa a tomar as rédeas de seu reinado e do seu próprio destino, é vítima de uma traição. Rei Tut é uma minissérie de drama américo-canadense que estreou na TV a cabo estadunidense no canal Spike em 19 de julho de 2015. Essa minissérie de 3 episódios baseada na vida do faraó egípcio Tutankhamon foi produzida por Guy John Lautner, Irene Lindsky e dirigida por David Van Henk. Ela apresenta como personagens principais Tut, o faraó, Anaxenamon, irmã e esposa do faraó, Ai, ou vizir, identificado no filme como conselheiro, Horemheb, o general do exército egípcio, Amun, o sumo sacerdote, Surrad, a mulher que o faraó ama, Ka, melhor amigo do faraó e amante da esposa do mesmo, Lagos, soldado de confiança do faraó. Embora esta obra admitisse falhas de incoerência histórica, ela teve uma boa recepção, rendendo ainda 2 indicações no Teen Choice Award, premiação que tem como foco principal os adolescentes. O momento histórico em que transcorre a trama do filme é em 1332 a.C., onde o Egito era a nação mais poderosa do mundo. Essa informação ela é dita pela própria série logo no primeiro episódio. Foram observadas 2 mensagens transmitidas pelo filme. A primeira é a busca implacável pelo poder. Afinal, até onde poderíamos chegar para obter o que poucos conseguiram? A segunda é a questão da transcendência. Por exemplo, Hitler pode não ter sido mumificado, porém, o mesmo até hoje é lembrado, por outros cultuados. Todavia, quem cultua o faraó Tutankhamon nos dias de hoje? Temas como traição, ambição, violência, vingança, milagres, inveja, manipulação, impiedade, narcisismo e autoridade. Tutankhamon, o menino rei, como era chamado por causa de sua posse precoce, nasceu em 1346 a.C. e morreu em 1327 a.C. e teve seu início de reinado em 1336 a.C., aos 9 anos. Por ser muito jovem, o governo realmente estava nas mãos do vizir e do general Horemheb. Para manter a linhagem de sua família no poder,
foi forçado desde pequeno a se casar com sua irmã, porém acabou morrendo sem deixar herdeiros. Após sua morte, a coroa ficou com o vizir Ai, que sempre tramou contra o faraó para se apossar do poder. E posteriormente a coroa passa ao general Horemheb. O faraó tinha grandes problemas com o sacerdote Amun, pois se recusava a dar oferendas aos deuses. Desde o reinado de Akhenaton, existia essa briga que se perpetuou ao de Tutankhamon. O faraó queria tirar o poder de controle das mãos dos sacerdotes. Acredita-se que sua morte tenha se dado por assassinato, porém estudos comprovam que a causa seria uma infecção em sua perna por causa de uma fratura em uma de suas caçadas, ou por uma malária. Na minissérie, ele é retratado como um faraó guerreiro, o que não é bem o que acontece. Sua fama e popularização se dá pelo motivo de sua tumba ter sido encontrada intacta, e por seu corpo e tesouros estarem em perfeito estado. Vale ressaltar também que um ponto forte da minissérie é que o desenvolvimento da história se dá no meio de uma guerra entre o reinado de Tutankhamon e o povo mitano, onde o rei Tut passa por diversas dificuldades por causa de uma doença que se espalha entre seu povo. Como muitas outras produções que envolvem acontecimentos do passado, a série Rei Tut apresentou erros históricos. O vestuário estava repleto de roupas anacrônicas, representadas pela adoção de túnicas e cortes, cores ou tecidos que não fizeram parte do vestuário egípcio antigo. Alguns erros em relação à arquitetura também são apresentados, como o palácio, retratado com andares e colunas, ou o Vale dos Reis, que está muito longe de parecer geograficamente com o real, além de ter sido montada uma superestrutura para a tumba de Tutankhamon, algo que jamais existiu na realidade. O primeiro personagem, naturalmente, o faraó Tutankhamon, existiu. Sua esposa e irmã também, o vizir, o general. Já os amantes do casal real foram inventados somente para a trama. É feita uma confusão em relação aos inimigos do Egito apresentados na produção como os Mitanni, sendo que o problema naquele período eram os hititas. De maneira rápida, no princípio da 18ª dinastia, de fato os Mitanni eram inimigos do Egito. Porém, para estabelecer a paz entre ambos os países, os faraós da época desposaram princesas desse reino. Entretanto, com o reinado de Akhenaton, as coisas não saíram tão bem, uma vez que o faraó não cedeu auxílio aos Mitanni quando eles foram invadidos pelos hititas. Então, com a chegada do governo de Tutankhamon, a relação entre essas nações tinha chegado ao fim, em especial devido à derrota anterior Mitanni. É citada uma praga no enredo, e de fato ela existiu, mas o seu fim não tem relação com o desfecho apresentado na trama. Ela, na verdade, foi além da morte de Tutankhamon. A morte do faraó é basicamente um mistério e muito se especula sobre os motivos da mesma. Em 1925 foi realizada uma autópsia na múmia e na época foi considerada a hipótese de uma morte natural, talvez por tuberculose. Mais à frente, em 1968, raios-x realizados na múmia mostraram uma ferida perto da orelha esquerda do faraó, que perfurou o crânio. Assim, uma morte por hemorragia foi apontada. Esta ferida poderia ter sido causada por um golpe ou um acidente. Alguns investigadores acreditam em um assassinato, que teria como autores o vizir ou o general, o que pelas confusões por poder na época é o mais provável. Mais recentemente, em janeiro de 2005, a múmia foi retirada de seu sarcófago e nela foi realizada uma tomografia computadorizada. Os novos exames descartaram a hipótese da morte por assassinato. E em novembro de 2006, tendo como base novas análises, foram apresentadas evidências que sustentam ainda mais essa teoria. E o osso encontrado no crânio seria apenas fruto de um erro durante o processo de embalsamento do corpo. Conforme notícias em fevereiro de 2010, Tutankhamon teria morrido na verdade devido à malária combinada com uma infecção óssea.
Para outro autor, o faraó Tut teria passado por um severo episódio de malária antes de assumir o trono, mas teria morrido assassinado com um golpe na parte de trás do crânio. De acordo com estudos recentemente desenvolvidos em 2013, o faraó foi supostamente morto por ter sido atropelado por uma carruagem. Enfim, muitas são as especulações para a morte dele, e a escolhida para ser mostrada na série foi uma infecção óssea em sua perna. A sociedade egípcia era marcada por uma profunda religiosidade. Politeístas adoravam diversos deuses, acreditavam em vida após a morte e no retorno da alma ao corpo, cultuavam os mortos e desenvolviam técnicas de mumificação para conservar os corpos. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó. Ele era venerado como um verdadeiro deus. Por isso, o governo era considerado uma monarquia teocrática. Por ser o chefe político de um estado, tinha imenso poder sobre tudo e todos. O faraó passa a ser também um guerreiro, qualidade exaltada nos monumentos a ele levantados. Falando nisso, outro aspecto original da civilização egípcia foi a edificação das construções monumentais. Dando continuidade à organização social egípcia, abaixo do faraó e sua família vinham as camadas privilegiadas, sacerdotes, nobres e funcionários, e as não privilegiadas, artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam junto com os nobres a corte real. Os nobres formavam uma aristocracia hereditária e compunham a elite militar latifundiária. Os funcionários estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes ofícios. Os camponeses formavam a maior parte da população, exerciam a agricultura e eram forçados a pagar altos impostos. Os soldados eram mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. E aí, pessoal, gostaram do que viram? Que bom, porque por hoje já chega. Eu vou voltar para a minha tumba. Até a próxima reencarnação. Do outro lado. Ai, meu Deus, meus pedaços. Como é que abre isso aqui?